Estudando aqui um pouco no livro de Fundamentos de Cálculo, na coleção do Prof. Mate, o terceiro exercício da primeira sessão do primeiro capítulo de funções, seção que fala de domínio, imagem de função, o exercício 3, página 12. Ele coloca isso aqui, ó. Seja uma função f que vai dos números racionais não negativos e não nulos, nos números racionais não negativos, a função definida dessa maneira daqui, se a e b, que é o numerador e o denominador da entrada, são naturais e primos entre si, então calcule a função no 1, a função no 10 e a função neste indivíduo. Primeira coisa, quando se trata de primos entre si, certo? Os valores aqui da entrada dessa função, eu preciso dizer o que são primos entre si. Significa que o MDC, o maior divisor comum entre eles, é 1. Se o resultado aqui é 1, desses dois aqui, de A dividido por B está sendo esse 1, significa que o B do denominador está dividindo A e o resultado está sendo um número inteiro. Então, B divide A. Isso só é possível, no caso deles sendo primos entre si, se o MDC é 1, se B, o denominador, for 1. E veja, isso vai valer tanto para a função de 1, a função de 10 e a função de qualquer valor inteiro, nesse caso positivo, já que A e B estão sendo números naturais. O que é que eu tenho? E nesse caso perceba que não faz diferença o zero pertence ou não aos naturais, por conta que eu estou excluindo ele aqui do domínio, né, indicando que é dos números racionais não nulos. Ok. Além disso, então eu posso dizer que a função de qualquer número natural, certo? A função de qualquer número natural vai ter que ser ele sobre 1. Porque é a única maneira de eu conseguir ter eles primos entre si e o denominador dividir no numerador de uma maneira que o resultado seja inteiro. Então o denominador ele sempre vai ter que ser 1, sempre que eu tiver a função de um número positivo, de um número inteiro positivo. Ok. Então disso daqui nós vamos ter que a função de 1, seguindo esse raciocínio, vai ter que ser a função de 1 dividido por 1. Porque somente assim, por resultado ser inteiro e eles serem primos entre si. Com isso eu tenho módulo de 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado do numerador, dividido por 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado do denominador. Já sei que o módulo e o numerador aqui vai ser 0, dividido pelo resultado da soma dos quadrados do denominador, também é 0. Então a função no 1, ele resulta em 0. A função no 10 é a função no 10 dividido por 1. Porque é a única maneira do resultado da divisão ser 10 e do MDC ser igual a 1. Certo? Então temos módulo de 10 ao quadrado menos 1 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado mais 1 ao quadrado. No módulo, o que é que nós temos? Que nós temos que 10 ao quadrado resulta em 100, menos 1 ao quadrado, que é 1. Aqui 100 mais 1 resulta em 99 dividido por 101. Perceba que a necessidade desse módulo em situação de função de números inteiros positivos, ele é desnecessário, porque eu sempre vou ter o numerador maior do que o denominador, porque ele é o resultado dessa divisão aqui. Ele precisa ser esse inteiro daqui, esse inteiro que vai entrar aqui, ele tem que ser o resultado dessa divisão. E para que ele seja o resultado de uma divisão, o numerador, como o resultado é o número inteiro, então o numerador ele vai ter que ser maior do que o denominador. E para continuar seguindo
ainda que eles são primos entre si, a única maneira é se o denominador for 1. Essa é a única maneira da divisão ser inteiro, ser tudo apropriado aqui se for 1. Mas perceba o seguinte: caso eu estivesse calculando não a função no 10, mas a função no 1/10, o que é que eu teria? Módulo de 1 ao quadrado menos 10 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Seria módulo de 1 menos 100 dividido por 1 mais 100. Continuaria dando o mesmo resultado de 99 dividido por 101. Então, é como se essa função ela fosse insensível à inversão. A função de um valor racional, x, conforme foi definido, né, o domínio da função, é o mesmo valor para 1 sobre x. Considerando o domínio já excluiu o zero, a função já foi definida como o zero não estando no domínio. Então isso aqui, eu não vou precisar acrescentar o fato de dizer que x é diferente de zero, porque o domínio da função aqui já foi definido como sendo diferente de zero. Ok, então eu posso garantir isso. Então a função dos números inteiros positivos e a função dos seus inversos permanece a mesma. Então, e o terceiro caso daqui? De 24 por 36. Função de 24 por 36. Perceba que eu não posso calcular a função dessa maneira porque eu preciso que o MDC seja 1. Então eu posso simplificar o numerador e denominador pelo mesmo fator até encontrar uma fração que seja equivalente a essa, só que o numerador e denominador sejam primos entre si. Simplificando por 2, eu tenho 12 dividido por 18. Simplificando, eu tenho 6 dividido por 9. Simplificando ainda mais, eu tenho 2 dividido por 3. Então, todas essas funções têm o mesmo resultado, com a diferença que apenas nesta configuração daqui é que eu vou conseguir efetivamente calcular a imagem da função nesse ponto. Então, isso tudo daqui vai garantir que eu tenho módulo de 2 ao quadrado menos 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui eu tenho módulo de 4 menos 9 dividido por 4 mais 9. No numerador eu tenho 5, que é a diferença entre 4 e 9 é 5. Aqui vai ser 5 negativo, só que pelo módulo eu perco o meu sinal. E 4 mais 9, 13. Então esse daqui vai ser o resultado do cálculo. E perceba que o inverso, né, se eu tivesse calculado o inverso no caso de 3 meios, permaneceria sendo o mesmo, não alteraria nada. Apenas a curiosidade. Apesar do domínio ele exigir que você esteja trabalhando apenas com elementos não negativos, aqui, esteja trabalhando com elementos não negativos, pelo fato de estar todo mundo elevado ao quadrado na função, aqui ó, eu tranquilamente poderia ter eliminado a exigência que ele seja não negativo daqui. Teria continuado sendo possível. E ainda por cima, continuaria dando o mesmo resultado. Ou seja, se eu estivesse calculando a função do menos 1, continuaria dando o resultado aqui nessa primeira. Continuaria sendo 0. Se eu tivesse calculado a função no menos 10 ou no menos 1/10, continuaria dando o mesmo resultado. Isso aqui no caso, se eu tivesse permitido o meu domínio
ser um pouquinho mais genérico do que o que foi determinado. Ter isso aqui também por menos x e também para o menos 1 sobre x. Mas isso daqui, se fosse dos racionais não nulos, certo? Para os racionais aqui, ou seja, eu não coloco a exigência aqui de que ele seja não nulo, não negativo. Isso vai permanecer dando os mesmos resultados, não vai alterar em nada. Ok. Então, com isso, apresenta a solução dos 3 valores pedidos nesse item. No próximo vídeo, eu vou apresentar também a resolução do item B dessa questão.